Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4. Deuteronômio 6, a partir do versículo de número 4. Vamos ler? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez da tua graça, da tua direção, do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora. Possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, para que em nome de Jesus nós possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas por meio do Evangelho. Pai amado, nós oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite apenas a tua palavra, o teu Santo Espírito, tenha um lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, tratamos bastante acerca desse texto aí, ontem à noite, hoje pela manhã, mas daremos aqui continuidade e você vai já entender o porquê, né, de tanta insistência nesse texto. Bom, primeiro recapitular, de repente você não esteve aqui com a gente ontem e hoje, então é importante, né, relembrar um pouquinho o contexto que está aqui presente. O livro de Deuteronômio compreende a repetição de grande parte da história e das leis contidas nos livros de Êxodo, Levítico e Números. Trata-se aqui do momento em que Moisés repete as leis anteriores dadas ao povo de Deus. Moisés, então, repete a esse povo de Israel quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, Canaã. Que tem acompanhado aqui com a gente nos cultos de quarta-feira, nós estamos estudando o livro de Josué, e no livro de Josué nós temos visto, né, a entrada do povo de Deus na terra prometida. Então, Deuteronômio se dá exatamente no momento anterior a essa entrada do povo de Israel na terra prometida, Canaã. Segundo o relato bíblico, somente Josué e Calebe, dos homens acima de 20 anos que saíram do Egito, entraram na terra prometida. Isso está expresso lá em Números capítulo 32, nos versículos 11 e 12. Então, certamente, esse foi um dos motivos que trouxeram, então, a necessidade que toda a lei fosse retransmitida, escrita e oralmente ao povo. Havia aqui, de fato, uma necessidade de que tudo que fora ensinado ao povo permanecesse, então, no meio daqueles que adentrariam em Canaã. Deus, então, escolheu fazer isso de uma maneira muito particular. A maneira pela qual o Senhor escolheu manter a sua palavra no meio do seu povo foi por meio das famílias. Não existe, meus irmãos, uma igreja forte sem famílias fortes. Quis Deus que ele tendo enviado o seu próprio filho ao mundo, o seu filho viesse em meio a uma família. Após ser gerado no ventre de uma mulher, uma mãe, ter tido um pai dado por Deus que o acompanhou aqui na terra. Ter vivido ali no meio de irmãos. O Senhor Jesus teve uma vivência familiar.
É papel, então, da igreja lutar para a edificação das famílias. Aqueles que, de alguma maneira, já descobriram essas verdades e as praticam, buscam praticar essas verdades bíblicas, devem, então, trabalhar a todo custo para edificar aos outros. E é isso, meus irmãos, que nós temos tentado, buscado fazer ano após ano por meio da Conferência da Família. Esse é o nosso terceiro ano de Conferência da Família. E justamente porque temos entendido essas coisas, nós temos sido persistentes no ensino, na instrução e na busca da edificação das famílias. Esse ano, então, nós escolhemos basear toda a Conferência da Família nesse texto. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Pastor Rick, o Alexandre, hoje de manhã, mostraram para a gente o valor histórico que esse texto tem para o povo judeu, por exemplo. Nós vimos aí a relevância desse texto, o quanto ele é importante. E nós sabemos, então, também da relevância desse texto para a igreja até os dias de hoje. A nossa proposta, então, era que cada momento da nossa conferência, cada detalhe, como eu disse agora há pouco, cada mensagem transmitida aqui a vocês, cada louvor, cada canção, tudo isso se tornasse um grande e um profundo sermão. Nós estamos imersos aqui desde ontem em um sermão, em uma palavra só. Tá vendo, Alcilene? A gente estava indo no carro hoje, Alcilene, Deuteronômio 6, aí eu falei, de noite tem mais. Porque nós estamos imersos, graças a Deus, desde ontem aqui em um grande sermão. Uma palavra só não seria suficiente. E me arrisco a dizer que nem essa conferência só é suficiente para nos dar tudo, toda a riqueza que esse texto aqui traz. Mas nós estamos aqui, então, nos esforçando, nos empenhando para que nós, enquanto igreja, possamos ter aqui toda a riqueza e toda a profundidade desse sermão. Infelizmente, né, como em toda igreja, em todo lugar, às vezes algumas pessoas acabam perdendo o valor e a riqueza daquilo que a palavra de Deus nos traz. Infelizmente. Mas você que está aqui, quer seja só nesse momento agora, quer seja aquele que pôde participar de todos os momentos, desde ontem à noite, tenha certeza que essa palavra do Senhor não voltará vazia na sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra realmente vai edificar a minha vida, a sua vida, as nossas famílias e as nossas próximas gerações. É nisso que nós cremos. Por isso nós estamos aqui. Ontem à noite, com o pastor Rick, lá da igreja Ponto Bereia, que ministrou a palavra, nós aprendemos que Deus deve ser o único Senhor em nossa vida, em nossa família. Hoje de manhã, com o Alexandre, nosso irmão Alexandre do diaconato, nós aprendemos a importância da persistência no ensino da palavra de Deus no nosso lar. Depois, com a Neuza, nós aprendemos a praticar esse ensino persistente por meio do culto doméstico. Nós temos aprendido aqui desde ontem várias coisas. Temos pensado sobre essas coisas. Mas, meus irmãos, você já ouviu aquela expressão entrar por um ouvido e sair pelo outro? Se todas essas palavras não estiverem para sempre em nossos corações, vai ser isso que vai acontecer conosco. Vai ter entrado por um ouvido e saído pelo outro. Então, meus irmãos, acerca disso, que a palavra do Senhor nos instrui no versículo 6 desse texto. Talvez você tenha notado. Nosso tema de ontem à noite estava nos versículos 4 e 5. Nosso tema de hoje pela manhã estava nos versículos 7 a 9. Talvez você tenha percebido. Pulamos o versículo 6. Mas é sobre isso que o versículo 6 nos fala e nós trataremos aqui nessa noite. Acerca de não perdermos aquilo que o Senhor tem nos entregado.
a não deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, a não deixar que esse sentimento, essa sensação de bênção que nós estamos tendo aqui desde ontem, seja perdido, venha se esvair na nossa vida, e daqui a pouco nós temos a sensação de que estávamos apenas em mais um evento, em mais uma conferência de igreja, e isso tenha passado e fique perdido. Esse texto, então, versículo 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, fala exatamente sobre isso. Bom, a primeira percepção que nós podemos tirar aqui nessa noite, acerca desse texto, é que nós devemos ensinar aquilo que o Senhor nos ensinou. Em Deuteronômio, nós temos aqui talvez a expressão mais clara do projeto de Deus para que o ensino da sua palavra vá de uma geração para a geração seguinte. Moisés, que é o autor desse livro, nos mostra aqui claramente que essa transmissão das verdades, que hoje nós sabemos, são as verdades bíblicas. Moisés nos mostra que essa transmissão dessas verdades seria uma responsabilidade compartilhada pelos lares. Isso, meus irmãos, sem desprezar o trabalho dos sacerdotes e dos profetas. É importante essa diferenciação. Há muitas pessoas que vão dizer, não, esse trabalho é só dos pastores, dos líderes, dos profetas, dos sacerdotes da igreja, e vão se deter a isso. Outros vão dizer, não, esse papel é exclusivo da família, esqueça a igreja, e vão se deter a isso. Mas a palavra em nenhum momento trata, então, com desprezo o papel da igreja. Afinal de contas, é justamente no meio da igreja que essas verdades são reavivadas na nossa vida, para que nós possamos cuidar da nossa casa e da nossa família. A igreja nos ajuda a lembrar esse papel que muitas vezes nos é esquecido. Então precisamos da igreja, mas precisamos entender que o cuidado dentro de casa não pode se perder. O ensino da igreja, dos pastores, dos líderes, é importante, mas nós não podemos deixar que o ensino fique completamente a cargo dos líderes e deixar a nossa casa vazia ali da palavra de Deus. Nós não podemos. Deuteronômio, então, nos mostra aqui a necessidade dessa transferência da palavra de Deus de geração em geração por meio da família. O apóstolo Paulo deixou isso de uma maneira talvez implícita em seu ensino aos irmãos de Corinto, de um texto que nós conhecemos muito bem, porque repetimos ele sempre quando nos reunimos em Santa Ceia, quando Paulo, no versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Está implícito aqui, meus irmãos, que nós devemos ensinar aquilo que o Senhor nos ensinou. Que as verdades que nós precisamos transmitir devem ser as verdades que temos recebido de Deus. Então, o nosso coração voltado ao Senhor, o nosso coração entregue a Deus, recebendo as verdades de Deus e da sua palavra, nos fortalecem para que nós possamos transmitir isso adiante. Quer seja a igreja, quer seja a irmãos distantes, como esses estavam aqui de Paulo, quer seja na nossa casa e na nossa família, nós precisamos transmitir aos outros aquilo que temos recebido do Senhor. E muitas vezes aquilo que nós recebemos do Senhor virá justamente na nossa casa. Um pai que transmite aos filhos, filhos cristãos que transmitem aos pais não cristãos, ou irmãos, primos, quem quer que more na nossa casa. Uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos aqui um campo missionário maravilhoso para transmitir a palavra do Senhor. Poder levar às pessoas aquilo que recebemos do Senhor. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós valorizamos muito mais outros ensinos. E deixamos de lado o ensino acerca das coisas de Deus. Acabam muitas vezes essas coisas ficando esquecidas.
Como a Neuza falava hoje de manhã, às vezes valorizamos muito mais ensinar os nossos filhos para qual time torcer. Valorizamos muito mais ensinar acerca dos ensinos desse mundo, que são importantes, válidos. Estudar, ser um bom homem, no sentido moral da palavra, ser uma boa mulher, ser um bom cidadão. São coisas importantes. Ensinar os nossos filhos que eles precisam aí se dedicar para que possam ter um cuidado com a sua casa, com a sua família, que possam ter como se sustentar. Meus irmãos, tudo isso é importante. Tudo isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, faz parte dos nossos relacionamentos. Mas, meus irmãos, isso não é a única coisa, e principalmente isso não é a maior das coisas. O ensino acerca da palavra de Deus é que nos aponta, então, o caminho para a permanência na vontade de Deus através das gerações. É o ensino acerca da palavra de Deus que vai nos apontar o caminho para que de geração em geração as nossas famílias possam permanecer guiadas pela vontade do Senhor, e nós precisamos ter essa compreensão. Talvez alguns de vocês aqui tenham tido a oportunidade de vivenciar na sua família gerações anteriores de cristãos sérios, comprometidos, um avô, uma avó, não? Pais cristãos sérios, comprometidos com a palavra de Deus, amantes da palavra do Senhor. Meus irmãos, isso é bom demais. Eu me lembro a primeira vez que eu orei em público. Aliás, fui chamado a orar, mas eu fugi. Era um aniversário, eu não lembro de quem, na casa da minha mãe. E a minha avó sempre vinha, morou seus últimos anos de vida, né, em Brasília, mas ela sempre vinha passar férias, algum período do ano. E aí teve um aniversário, eu não lembro de quem era. E nossa avó era muito firme na questão da palavra de Deus. Era da igreja Casa da Bênção. Aqui em São Luís, essa igreja foi por muito tempo ali na Cajazeiras. E aí, meus irmãos, no meio do aniversário ali, hora dos parabéns, a minha avó, tem que ter oração. Daniel, ora. Gente, eu era, nesse momento da minha vida, aquele crente de domingo. Aqui não tem, mas tem muita igreja que tem. Que é domingo, sabe? Só para pedir uma bênção, um fortalecimento. Eu, nessa época da minha vida, eu fazia prova, vestibular, concurso, né? Então eu gostava muito de ir orar no domingo anterior às provas, né? Porque no dia da prova geralmente era domingo à noite não dava mais, já teria passado, né, preenchido o gabarito. Então tinha que ir na semana anterior. Então eu ia fazer esse negócio, mas a vida ainda é muito dividida. Nesse dia minha avó pediu para orar, eu fugi. Não me esquivei até que alguém orou. Eu não fui. Fui desobedecer a avó, tá vendo? Virou pastor. Mas minha avó, meus irmãos, foi um exemplo muito grande de fé, de devoção, de vida com Deus. Marcou realmente a família. Muitos cristãos na nossa família, graças a Deus. Alguém que amava verdadeiramente o Senhor e deixou esse legado para nós. Talvez você tenha vivido isso. E é uma bênção poder viver isso. Pessoas que estão ali dentro da nossa casa, da nossa família, nos forçando a viver para com o Senhor, entregar a nossa vida ali para caminhar com o Senhor. Era muito rígida. Às vezes ela fala, menino, vai para a igreja, menino. Fica aí de curriola. Eu dizia para minha mãe que ia ficar em casa, que não ia para a igreja, mas ia ficar só em casa, mas tinha um buraco no portão que, você sabe que eu sou bem forte, né? Dava para passar. Minha mãe não sabia, elas iam para a igreja, eu fugia lá do buraco do portão para ir para a rua. Mas ela insistiu e certamente insistiu em oração. Para a glória de Deus, o Evangelho alcançou verdadeiramente a nossa casa, alcançou minha vida,
Eu louvo muito a Deus por aquilo que foi feito. Mas de repente você não teve essa oportunidade. Mas uma coisa que eu sempre gosto de dizer, pode começar por você. Você pode ser um dia o avô, a avó, o bisavô, a bisavó, que alguém vai estar contando testemunho, dizendo assim, olha, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, lá São Luís do Maranhão, na Igreja na Palavra, bairro de Fátima, congregava lá e amou muito o Senhor. E esse testemunho alcançou a minha casa, a minha família e chegou até a minha geração. Você crê nisso? Nós cremos nisso. Talvez um dia vai ser o seu nome. O seu nome que depois de falecido, e todos nós chegaremos talvez nesse momento, se Jesus não voltar antes, que na sua família alguém vai dizer assim, olha, nós precisamos louvar a Deus pela vida do meu avô, pela vida da minha avó, que era quem orava por nós, que foi quem colocou diante de Deus esse momento. Mas para isso, meus irmãos, é necessário que o ensino acerca da palavra de Deus esteja dentro da sua casa, nem que seja a partir de você. Porque é isso que nós estamos vendo aqui, que de geração em geração, o que será transmitido, meus irmãos, não vai ser a profissão da família, que alguém pode deixar em algum momento. Isso é irrelevante. Geralmente médico vem de família de médico, né? Engenheiro vem de família de engenheiro. Mas isso para nós é irrelevante. É irrelevante. A cor da pele é relevante. O que deve ficar de geração em geração é a palavra de Deus. Nós precisamos disso. Mas muitos estão presos aos assuntos que são menos importantes. Aqui nós temos no texto o exemplo de Canaã. Canaã era uma terra muito mais confortável que o deserto. O texto bíblico diz que era a terra que mana leite e mel. Nós temos visto aqui no livro de Josué as primeiras cidades sendo invadidas, vencidas. Cidades que tinham tesouros, tinham ouro, tinham prata. Por último, nós vimos a guerra, a batalha na cidade de Ai. O Senhor ordenou que o povo ficasse com despojo de guerra. Ou seja, todas as riquezas da cidade foram dadas por Deus ao povo de Israel. O texto bíblico, os textos anteriores apontavam para isso. O Senhor disse ao povo, vocês chegarão a um lugar que terão casas que vocês não construíram, poços que vocês não perfuraram, e vocês terão essas coisas para vocês. Então, Canaã certamente era um lugar muito melhor do que o deserto, onde o povo estava ali dependente do maná que o Senhor estava provendo. Meus irmãos, mas ainda assim, estavam ali muitos perigos, povos inimigos que precisavam ser enfrentados. E para isso, o povo de Deus, então, precisava da palavra de Deus. Nós vimos também recentemente, linkando mais uma vez aí com o livro de Josué, o povo derrotado na sua primeira batalha na cidade de Ai por conta do pecado, porque alguém não guardou a palavra do Senhor na sua vida. Então, diante dos inimigos, o que vai valer verdadeiramente no fim das contas é, nós guardamos ou não guardamos a palavra de Deus? Meus irmãos, a tendência óbvia desse mundo é que as coisas fiquem cada vez mais difíceis. O diploma do nosso filho, dos nossos filhos, não garantirá salvação diante das perseguições. Invista. Se você pode, pague a melhor escola, faça reforço, ajude, ensine, é importante. Mas não se esqueça que, antes de tudo, eles precisam da palavra de Deus. Porque diante dos inimigos verdadeiros desse mundo, meus irmãos, sem a palavra de Deus, eles não
conseguirão subsistir. Não conseguirão vencer os verdadeiros inimigos. Uma vez então que a nossa família, a nossa casa foi alcançada por Deus, é a permanência então nas orientações do Senhor que nos fará continuar podendo desfrutar do cuidado e do favor de Deus. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o que nós vemos é pessoas, famílias alcançadas por Deus. Tem clamor, tem oração, tem busca para que Deus alcance a nossa casa, alcance a nossa família, converta o esposo, converta os filhos, nos faça ter um casamento abençoado, casa na igreja, diante do altar de Deus, assim nós falamos. Contamos com a bênção pastoral, mas aí muitas vezes depois nós deixamos aquilo que temos que manter, que é justamente a permanência da palavra de Deus na nossa casa. O amor à palavra, o amor à comunhão com a igreja. Passamos a nos dedicar muito mais para outras coisas. Meus irmãos, que vida miserável é alguém que só vive para o trabalho. Que vida nojenta é daquele que acorda para trabalhar, dorme para descansar porque tem que trabalhar, come porque tem que trabalhar, trabalha e gasta aquilo que comeu. Gasta suas forças ali. Que vida horrível e vazia é daqueles que só vivem assim. Mas nós não. Nós queremos desfrutar do cuidado de Deus sobre a nossa família, amém? E para isso nós precisamos da palavra de Deus. Por isso, devemos ensinar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Persistirmos naquilo que o Senhor tem entregue a nós. Nós vimos, versículos 4 e 5 ontem, dois princípios aqui fundamentais. Primeiro, crer que Deus é o único Senhor. Isso nos protegerá da idolatria, porque a consciência de que Deus é o único Senhor guardará o nosso coração de nos dobrarmos a outros ídolos. Nós vimos um segundo princípio fundamental: amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Isso fará com que o nosso deleite, a nossa dependência, o nosso prazer estejam no Senhor. Amar o Senhor com todas as nossas forças fará com que nós tenhamos prazer em Deus. Nosso prazer estará no Senhor, na nossa vida com o Senhor. Isso é bom. Porém, isso tem que ser vivo, isso tem que ser real. Mas nós vimos aqui, versículos 4 e 5 do texto. Nós vimos hoje pela manhã que é necessário manter a palavra de Deus, então, na nossa casa. Versículos 7 a 9 apresentam isso. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. As falas aqui de Moisés, apresentando a palavra de Deus e a ordem de Deus, são imperativos para nós. Nós precisamos usar tempo juntos para edificação mútua. Nós precisamos demonstrar o evangelho que está nas nossas vidas para a nossa casa, para a nossa família. Nós precisamos manter essa palavra na nossa casa, fazer todo o esforço, ter todo o empenho para isso. Então percebam aqui, meus irmãos, consciência acerca de Deus e persistência na palavra de Deus. Consciência. Estou fazendo esse gesto aqui para você ter ideia, assim, sabe? De cobrir as nossas cabeças. Consciência acerca de Deus. Quem Deus é? Deus é o único Senhor. Meus irmãos, tem que reger a nossa vida. Tem que reger a nossa casa. Deus é o único Senhor. Quando nós cremos e entendemos Deus é o único Senhor, isso conduz a nossa vida. Isso diz onde eu vou trabalhar. Isso diz onde eu vou morar. Isso diz as coisas que eu vou aceitar.
Isso diz como eu vou tratar os meus filhos. Isso diz como eu vou tratar os meus pais. Porque Deus é o único Senhor na minha vida. Ele determina as coisas. Isso diz tudo. Mas também, aqui uma base. Manter a palavra de Deus aqui na nossa casa. Persistentemente. Consciência, trabalho. Consciência e trabalho. Insistência, persistência. Palavra de Deus na nossa casa. É o que nós vimos hoje de manhã. Devocional, versículos, meditação, ensino pelo caminho. Aproveitar todas as oportunidades. É o que o texto está nos dizendo. Sermos persistentes. Consciência e persistência. Trabalho. Isso é que se fez no versículo 6. O versículo 6, meus irmãos, é a cola. O versículo 6 é o que dá a liga aqui. Quando o texto diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Por que isso? Porque eu posso até ter consciência que Deus é soberano. Eu posso até ter algum esforço para que isso, então, possa ser na minha casa uma verdade. Mas sem que essas palavras habitem em nosso coração, estejam guardadas em nosso coração, sabe o que vai acontecer? Essas coisas aqui vão se perder em algum momento. Você já viu alguém? Aqui não tem. Mas você já conheceu alguém que tenha começado bem e terminado mal? Você já conheceu alguém que um dia pareceu muito firme, muito dedicado, amava muito ao Senhor e se perdeu pelo caminho? Eu conheço vários. E é provável que você conheça também. Muitos se perdem pelo caminho, meus irmãos. Sabe por quê? Porque não tem guardado as palavras em seu coração. É o que diz o versículo 6, que todas essas palavras, todas, não são apenas algumas. Todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. É interessante isso aqui. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está lendo aqui o capítulo 6, e a gente começa a ideia aqui do versículo 1, e a gente diz aqui, essas palavras têm que estar guardadas em nossos corações. Não que não fosse suficiente, meus irmãos. E a gente precisa lembrar mais uma vez, Deuteronômio aqui é uma espécie de resumo da lei que já foi apresentada nos livros anteriores. Mas não que não fosse suficiente, mas para que você perceba um pouco melhor, esse discurso de Moisés inicia ali no capítulo de número 5. Versículo de número 1. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você. Então Moisés passa aí a discorrer novamente toda a lei de Deus. E aí ele vai. Os 10 mandamentos, uma repetição aqui em Deuteronômio dos 10 mandamentos, o reforço aqui das leis do Senhor, até chegar aqui nesse ponto, no versículo 6 do capítulo 6, ele diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Todas. Não são apenas as mais agradáveis, não são apenas aquelas que nós queremos que sejam verdade em nossa vida. O Evangelho não deve chegar na nossa vida para ser algo parcial. Jamais. Jamais. Não deve. Recentemente teve uma pessoa bem conhecida que disse num podcast, alguns meses atrás, que Jesus é legal, que mata é o fã-clube. Vocês ouviram falar disso? Alguém falou assim, rolou muito na internet aí. Qual o problema disso? São aquelas pessoas que querem Jesus ser igreja. Isso é problemático, porque segundo a palavra de Deus, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Eles querem a cabeça, sem corpo. O próprio Senhor Jesus, a própria palavra de Deus nos apresenta que Ele é cabeça da igreja. Então,
Então nós não temos como querer cabeça sem corpo. Então aqueles que querem Jesus sem igreja estão fadados ao erro. É um erro teológico, mas culmina no erro de vida. Porque é fracasso caminhar com Cristo sem caminhar com a igreja. Nós vamos nos perder. Não é possível isso. É só um exemplo de como nós podemos querer coisas que não são reais, segundo a palavra de Deus, porque nós estamos querendo verdades parciais. Não dá. Por isso o texto nos diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aqui no versículo 6, então, nós aprendemos que temos que guardar a palavra e toda ela em nossos corações. Toda ela. É o que vai dar, então, essa liga, que vai nos sustentar, para que nós possamos continuar crendo que o Senhor é o único Senhor. Essa palavra tem que estar guardada em nosso coração. Tem tido um movimento, meus irmãos, de ex-evangélicos se convertendo à Igreja Católica. A gente tem nada contra as pessoas, mas a Igreja Católica, por exemplo, não crê na Bíblia, toda ela, como palavra de Deus. Para eles não é somente a Escritura. Deus pode se revelar em palavra por meio de outras pessoas. Isso é dogma da igreja, você pode pesquisar. É dogma da Igreja Católica. É afirmado por eles. Então, pessoas em busca de verdade, segundo os seus corações, têm abandonado isso aqui. Porque o texto diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. A partir do momento que isso é possível que Deus não seja o único Senhor. É por isso que em outras religiões há outros senhores e outros deuses e outros a serem adorados. Por quê? Porque quando essa palavra não está no nosso coração, qualquer outro Deus serve. Qualquer outro. Quer seja no aspecto religioso, quer seja como o pastor Rico colocou muito bem ontem aqui, Deus dinheiro, Deus sexo, Deus prazer e outros deuses. Qualquer um é possível, porque a palavra não está mais guardada em meu coração. A palavra não é mais um fundamento que eu guardo. Então qualquer coisa vai servir. Ela não é mais o que eu sigo. Então se eu não sigo a palavra, todo o resto pode estar comprometido. Inclusive o trabalho que nós falamos. Se a palavra não é verdade, eu posso me dedicar a ensinar aos meus filhos tantas outras coisas e esquecer da palavra. Que, na minha perspectiva, eles estarão bem. É por isso que muitas pessoas não têm conduzido os filhos nos caminhos do Senhor, mas se preocupam muito em qual a faculdade que eles irão cursar e quanto eles ganharão, financeiramente falando. Porque a palavra não está guardada em seus corações. Meus irmãos, então precisamos trabalhar para que essa seja uma consciência de todos da nossa casa. Todos. Esposa, esposo, filhos, pais, irmãos. Quanto mais nós formos ali alcançando com a palavra de Deus, todos precisam ser levados à consciência de que as palavras do Senhor têm que estar firmes, guardadas em nossos corações. Todos. 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 Uma vez eu encontrei uma pessoa, eu falei, meu irmão, e aí, sua esposa? Tá firme? Ah, tá desviada, pastor. Poxa, que macho é esse, meu irmão? Evangelista, canela de fogo, cheio do gás. Tua esposa tá desviada? Ah, ela se ofendeu com umas coisas que as irmãs disseram dela. Ô meu irmão, quem discipula a tua esposa, a tua casa, a tua família, é a fofoqueira de uma igreja que a gente sabe nem se crente é, ela discipula a tua casa. Veja como nós somos muitas vezes fracos em preservar essa verdade no nosso próprio lar. A palavra do Senhor tem que estar guardada nos nossos corações, toda ela.
As palavras de Deus, meus irmãos, todas elas aqui, devem ser armazenadas em nosso coração para que o nosso pensamento, para que os nossos pensamentos possam então estar familiarizados e ocupados com elas diariamente. E assim, meus irmãos, então toda a nossa alma, todo o nosso ser, sejam levados a obedecer e agir segundo a influência delas. Como é isso, pastor? O que fundamenta a sua vida? Em que você se baseia? Vou dar um exemplo para você. Um colega do trabalho, um dia eu pedi para ele montar um dossiê, uma pastinha. Tem aquele, quem já trabalhou em escritório, alguma coisa assim, tem aqueles que eles chamam de macho-fêmea, né, que eles chamam. Tem as pastinhas perfuradas, você bota assim, fura o papel, e aí prende, né, fica bem bonitinho. E eu aprendi a fazer isso aí, era estagiário, muitos anos atrás. Aí o caboclo já rodou, já trabalhou em outros bancos, hoje trabalho no mesmo banco que eu trabalho. Eu dei pro cabo fazer aquilo ali, o cara montou tudo frouxo, parecendo a cara dele. Eu falei, ô meu amigo, pelo amor de Deus, que vergonha é essa aqui. Aí sabe o que ele falou? Eu não fui ensinado a fazer isso. Eu falei, meu filho nunca foi estagiário. Ele falou, no lugar onde eu fui estagiário, eu só mexi em computador. Eu nunca fiz isso aqui. Aí, ó. Que fundamento nós guardamos? Isso vai dizer as respostas que nós vamos dar diante das situações da vida. Se ele tivesse sido um real estagiário de furar papel e prender papel, né, que é igual a gente é no começo da carreira, ele saberia fazer aquilo ali. Mas os fundamentos, a base, aquilo que estava guardado na mente dele, não tinha aquilo ali. Quando ele foi colocar diante de um desafio que parecia muito simples, ele não conseguiu fazer. Muitos caem, muitos saem da presença de Deus. Sabe por quê? Porque não guardaram no coração. E eu acho que você já entendeu que quando a palavra de Deus fala sobre coração, ela está falando sobre todo o nosso conhecimento, todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão. Muitos não guardam no seu coração a palavra. E quando são então colocados diante dos desafios, perece. Perece. Eu falo muito aqui. Para quem conhece a palavra de Deus, em primeira instância, o divórcio ele não é uma porta. Ele não é o caminho. Para o mundo é. Para o mundo tanto é que hoje é muito fácil divorciar. Se não tiver filhos e não tiver bens em comum, vai no cartório e divorcia no cartório hoje. Mas para quem crê no Senhor, para quem conhece a palavra de Deus, o divórcio ele não é uma porta, ele não é a saída. A saída, o caminho, a porta é Cristo. Procurará Cristo. E só topará o caminho do divórcio se passar pelo crivo de Cristo e da palavra de Deus. A infidelidade conjugal, a morte e o abandono de um descrente são os caminhos da palavra de Deus para o divórcio. Mas quem é que sabe disso? Quem guarda as palavras do Senhor no coração. Quem não guarda vai fazer igual ao mundo. Vai achar que mesmo estando na igreja, o divórcio é uma saída primária. Quando não é. Quando não é. Por isso é tão importante a palavra do Senhor. Ter esse fundamento, ter essa palavra guardada no nosso coração, vai nos poupar, meus irmãos, de tomar caminhos incorretos. Por que eu sei que eu não devo trair a minha esposa? Porque a palavra de Deus me constrange e me deixa claro que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí eu compreendo. Por quê? Porque essa palavra está guardada em meu coração,
Daí nós tiramos essa compreensão. Não é se eu serei visto, não é se eu serei zombado, não é se a igreja vai me tirar do cargo de pastor, não é nem se minha mulher vai chorar se ela descobrir algo assim. É porque eu conheço, antes de tudo, a palavra de Deus. Porque eu sei que não devo desonrar os meus pais. Crianças, adolescentes, jovens e adultos também que ainda têm seus pais. Por que eu sei disso? Porque eu vou apanhar? Porque vão tirar o videogame? Porque vão tirar o celular? Porque vão me impedir de sair com os meus amigos? Não, porque a palavra de Deus me dá então esse direcionamento. Honre seu pai e a sua mãe. Por isso a palavra guardada em nossos corações, meus irmãos, dá a nós a direção que nós devemos tomar. Ela nos dá os caminhos que nós devemos seguir. Amém? Palavra de Deus. Nós sabemos o que seguir, porque a palavra está impressa, guardada em nossos corações. Então, quando essas palavras do Senhor estão ali armazenadas, os nossos pensamentos recorrem a elas. A elas. Como um computador. O computador, ele precisa, para funcionar, para operar, para mover os seus programas, ele recorre a coisas que estão ali armazenadas, guardadas, informações pré-formatadas. Ele age segundo aquilo que está ali, e dali ele dá a resposta. Nós programamos, nós criamos o sistema. Se eu criar um sistema e lá no sistema eu quiser colocar que 1 mais 1 é 3, eu criei uma calculadora que eu configurei lá que 1 mais 1 é 3. E você digitar lá 1 mais 1, ele vai responder 3, porque eu pré-formatei assim. Por isso que quando a nossa mente, o nosso coração é pré-formatado segundo os padrões do mundo, as nossas respostas são erradas. Elas não vão ser segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque nós formatamos o nosso coração e a nossa mente segundo os padrões desse mundo. Então, para nós tudo vale, para nós tudo pode ser desprezado, a gente pode esquecer as coisas, a gente pode não ligar para aquilo que a igreja liga, para aquilo que a palavra liga, porque fui formatado de outra maneira. Por isso que para muita gente é tudo muito nada a ver. E a gente vê muito crente nada a ver. É nada a ver isso aí, porque padrão secular, padrão do mundo. E nós não podemos ser assim. Provérbios 4, 23. Abre aí rapidinho. Escolhi textos fáceis aqui para a gente olhar. Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Algumas versões dizem, pois dele provém as veredas da vida. Provérbios é livro de sabedoria, que nós tiramos sabedoria da parte de Deus. Provérbios 4, 23 nos ensina que o nosso coração, ou seja, essa nossa mente, ela é um centro que deve ser protegido. Por que o nosso coração deve ser protegido? Porque, tal qual o nosso coração físico, um colapso nele, certamente fará com que a nossa vida pereça. Ou seja, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a vida, porque dele procede as veredas da vida. Se alguma coisa nós tivermos que proteger, antes de tudo, precisamos proteger o coração. Por quê? Colete à prova de balas. Mandar fazer uma armadura 100% do corpo não dá. No mínimo vai ficar os olhos de fora. Mas colete à prova de balas protege aqui o tórax e especialmente o coração. Por quê? Porque um machucado, um tiro no braço se resolve. Muitas vezes a perna se resolve. No coração há muita chance de ser mortal. Assim é, meus irmãos, o nosso coração no sentido da palavra de Deus. Por que ele deve ser tão guardado, protegido? Porque ao ser atingido por inverdades, por mentiras,
por aquilo que nos estimula a pecar, toda a nossa vida pode se esvair, toda a nossa vida pode se perder, porque fomos no caminho errado. Somos levados à morte. O salário do pecado é a morte, diz a palavra. Então temos que guardar o nosso coração, no aspecto aqui da nossa mente ser protegida, porque sendo atingido ele, nós podemos ser conduzidos à morte. Salmo 119, volte aí um livro e acha aí Salmo 119, versículo de número 11. O texto diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11, aqui o salmista nos ensina que a palavra de Deus, guardada em nossos corações, faz com que não venhamos a pecar contra o nosso Deus. Faz com que nós não venhamos a pecar contra o nosso Deus. Quando a palavra está no nosso coração, diz o texto, nós somos levados a não pecar contra Deus. Meus irmãos, e que pior desgraça é se colocar contra o Deus Todo-Poderoso. É a pior coisa que pode acontecer a alguém. Ser inimigo, rival, confrontar o Deus Todo-Poderoso. Quem nos leva a isso? O pecado. Por isso, guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Por que ler todo dia? Por que orar? Por que estar na igreja? Por que sentar com os nossos filhos e fazer culto familiar? Para guardar no nosso coração a palavra para não pecarmos contra o Senhor. Meus irmãos, guardando, a nossa inclinação pecaminosa já nos leva a fazer muita besteira, imagine não guardando. Com o coração ocupado da palavra de Deus, muitas vezes a nossa inclinação pecaminosa ainda faz com que o velho homem ali tente ressurgir. Imagine se nós não guardamos. Vamos pecar constantemente contra o Senhor. É também isso que nos diz o salmista do Salmo de número 78. Abra aí. Meus irmãos, e esse texto aqui talvez é um dos que diga de maneira mais poética tudo aquilo que nós falamos aqui nesse final de semana. Salmo de número 78. Versículo 1. Achou? Isso aqui é a leitura que é dever de casa para a gente meditar nisso aqui. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Oh, meus irmãos, esse texto me emociona. Um dos textos que a gente gosta lá em casa, é um dos textos que a Neuza gosta de recitar.
O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Esse é o nosso papel. É não esconder das próximas gerações, é não esconder da igreja, é não esconder dos ímpios, é não esconder dos nossos filhos, da nossa casa, os louváveis feitos do Senhor. Onde estão os louváveis feitos do Senhor? Estão dos nossos testemunhos também. Mas estão acima de tudo na palavra de Deus. Os nossos testemunhos, meus irmãos, eles são legais. Eles ajudam até certo ponto. Mas muitas vezes eles caem por terra quando em algum momento a gente desliza. A palavra de Deus, não. Eu posso deslizar algum dia. A palavra de Deus que eu preguei a você jamais perecerá se um dia o Daniel cair. Jamais. Por isso nós temos que ensinar às próximas gerações a palavra de Deus, não a nossa vida. Por isso nós temos que ensinar às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que Ele fez. É isso. Por quê? Porque o Senhor que decretou para Jacó os seus estatutos. Foi Ele que estabeleceu em Israel a sua lei. Foi Ele que ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos. Para quê? Por que o Senhor decretou isso? Porque Ele disse que deveríamos ensinar às próximas gerações. Porque de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam. Meus irmãos, a palavra do Senhor chegou a mim e a você, porque lá atrás o Senhor havia decretado ao seu povo que eles deveriam continuar transmitindo a sua palavra. É por isso que chegou até nós aqui nessa noite. Por isso nós podemos cultuar ao Senhor nessa noite. Porque um dia lá atrás o Senhor decretou ao seu povo que eles deveriam continuar transmitindo essa palavra, de modo que a geração seguinte a conhecesse, também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Meus irmãos, o que a gente precisa saber, preservar, é a palavra de Deus na nossa casa. Para que os nossos filhos contem aos seus filhos, e os filhos deles contem aos seus próprios filhos. Isso vai precisar ser preservado. 10 anos, 20 anos, uma geração. É tempo demais para mudar muita coisa. 25 anos atrás, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Não tínhamos os recursos que temos hoje. Não tínhamos. É muito tempo para muita coisa, para muita mudança, para muita transformação, mas a palavra do Senhor deve permanecer para sempre. E isso, meus irmãos, o Senhor tributou a nós a responsabilidade de anunciar adiante. Porque se ela for anunciada, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. O melhor para as próximas gerações que nós podemos dar é a palavra de Deus. É que eles continuem firmes. Mas o versículo de número 8 nos leva a uma reflexão bem profunda. Porque diz que eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes. A busca aqui é por crescimento na presença de Deus, conhecimento acerca da sua palavra, para que possa haver permanência nele. Por quê? Porque gerações anteriores o povo havia sido obstinado e rebelde. E porque eles haviam sido obstinados e rebeldes, o texto nos diz: povo de coração desleal para com Deus. Porque no coração onde a palavra do Senhor não é guardada, não há como ser leal a Deus. E se não é leal a Deus, é obstinado e rebelde, se volta contra o Senhor. Qual a cura para isso? A pregação da palavra de Deus no nosso lar.
A pregação da palavra de Deus na nossa família. Você não é marcado por aquilo que seu pai foi. Seu pai foi alcoólatra, seu pai foi pegador de mulher, seu pai foi isso, seu foi aquilo, seu avô foi aquilo. Você não é marcado por isso. A marca sobre você é a marca de Deus, segundo a sua palavra. Se a partir de hoje entrar na sua casa e na sua família a palavra de Deus, as gerações futuras serão mudadas pelo poder da palavra do Senhor. Se os passados foram obstinados e rebeldes, se os seus corações foram desleais para com Deus, se o seu espírito era infiel, ficou tudo para trás, porque a palavra de Deus começou a reger a sua vida, a sua família, a sua história e as próximas gerações. Para a glória do nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu repito, se essas palavras não forem guardadas em nossos corações, nós teremos vivido mais um evento, mais uma conferência, apenas mais um encontro de igreja. Mas se você chegou até aqui com um desejo de verdadeiramente o Senhor mudar a sua vida, mudar a sua história, transformar a sua família, transformar a sua casa, mudar aquilo que um dia foi a marca da sua casa, da sua família, a partir de agora e daqui para frente, tudo isso é transformado. O que todos nós precisamos fazer é guardar a palavra de Deus nos nossos corações. É isso que vai dar a junção, é isso que vai nos fazer lembrar que Deus é Senhor, é isso que vai nos dar ânimo para o devocional em casa, para o culto familiar, para a insistência no ensino. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Pode ter certeza, não é o pastor Daniel que garante, é a palavra de Deus. Deus vai transformar a tua história, a tua casa, a tua família, teu casamento, teu relacionamento com teus filhos, com teus pais, porque o Senhor está agora habitando no seu coração por meio da sua palavra. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.